Olá, eu me chamo José Ivan. Aqui eu vou estar apresentando o nosso projeto de programação orientada a objeto. Eu, junto com o Ricardo, a gente desenvolveu uma aplicação que é uma lista de afazeres, uma lista de tarefas. Tudo começa aqui executando a aplicação em main.java. Aqui, após executar, a gente já vai ter o retorno diretamente do terminal. No caso, aqui a gente pode ver que temos de opções de 0 a 4. No caso, aqui a gente pode até começar aqui verificando a lista de tarefas. Aqui retorna que não tem nenhuma tarefa na lista. Daí a gente já pode criar a nossa primeira tarefa. Aqui a gente vai fazer um exemplo. Daí aqui a gente pode colocar uma descrição para essa tarefa. E após isso pode estar aplicando aqui uma data de prazo ou deixar em branco. Aqui eu vou colocar uma data qualquer. E aqui a gente pode definir o nível de prioridade da tarefa. Daí, nesse caso, aqui a gente vai definir prioridade 2. Pronto, daí a gente já tem a tarefa criada e aqui já criou um ID para essa tarefa, um ID aleatório. Após isso, a gente já pode até conferir na nossa lista, a tarefa ela já está presente. Aqui a gente pode até adicionar aqui uma nova tarefa. Aqui a gente pode colocar um outro exemplo. Aqui eu vou pular a descrição. Aqui eu vou colocar um outro exemplo de data. Daqui eu vou definir uma outra prioridade. Pronto, daí já foi criada aqui uma nova tarefa. Essas tarefas elas são armazenadas em arquivos .csv presentes no projeto. Daí que a gente já pode listar novamente. Pronto, daí que a gente já tem as nossas duas tarefas. Aqui a tarefa de comprar pão e a tarefa de varrer o quintal com suas prioridades e ambas elas estão com status pendentes. Vamos supor que a gente colocou essa primeira tarefa aqui por engano. Aqui a gente pode copiar o ID dela e a gente pode marcar para remover essa tarefa aqui do registro. A gente copiando e colando o ID da tarefa, a tarefa foi removida. Se eu marcar na lista novamente, aqui só vai ter aquela segunda tarefa que a gente colocou de exemplo. Após isso, após de concluir essa tarefa, a gente pode vir aqui nela e marcar como concluída na opção 3. Após isso, a gente cola aqui o ID da tarefa, marcada como concluída. E se a gente for verificar novamente, temos aqui a última tarefa concluída. Agora a gente já vai para o review do código fonte. Estamos gravando, certo? Só para ambientação, aqui em cima tem uma TV, que é onde está o Meet, e vez ou outra eu vou dar uma olhada aqui para cima para ver se ele está se ele tá gravando ainda e não caiu, para não acontecer o que aconteceu antes. Bom, aqui é onde está o notebook e aqui é onde eu vou mostrar, né? Onde eu vou passar o maior tempo olhando para o código. Vamos lá. Aqui a gente fez um projeto de to-do list, né? To-do list é tarefas, né? Uma lista de tarefas, uma lista de tarefas para fazer. E aí, bom, aqui é a main, principalmente, né, aqui é onde o programa começa. O main ele cria uma instância do console view e também do task service e do task controller. E depois define aqui o método start, que vem do controller, que inicia o nosso menu. Isso mostra a separação do MVC, né, que o main apenas liga as peças. Ele não faz o código bruto direto na main. Certo? Pronto, da main aqui a gente vai levar para o view console. Deixa eu fechar aqui a main. Pronto. Aqui. Pronto, aqui é onde exibe as mensagens, né? E recebe as entradas do usuário. Aqui é onde aqui é onde o usuário ele vai ter o acesso da interface. Pode ver que aqui já vem escrito menu, ó, show menu. Ele já vem, ó, cria tarefa, lista de tarefas, marca concluída, remover tarefa, sair. E aí vem a parte da escolha. Aqui é onde fica o que o usuário vê e também é onde o usuário seus vai colocar as suas ordens, né? Vai dar os seus inputs. Perceba que aqui ele não processa lógica nenhuma, tá? O trabalho dela é apenas mostrar as opções e capturar os textos e os números das escolhas do usuário. Aqui não tem código bruto em regra de negócio nesse momento, certo? Pronto, aqui vamos trazer agora para o controller. Deixa eu fechar, viu? Controller, certo.
Controle. Aqui é o task controller. Pronto. Aqui o controle ele coordena tudo, né? É onde ele recebe as escolhas da view, é onde ele vai receber as escolhas da view a partir do usuário, vai chamar o service para executar as regras de negócio e devolver o resultado para mostrar na view para o usuário, lá na interface, na interface do terminal, que é onde a gente vai usar, certo? Pronto. É aqui que acontece o fluxo. Pronto, é aqui onde acontece o fluxo das ações. O controle é quem faz a ponte entre o view e o service, para deixar bem distribuído, né? Esse aqui é um ponto muito bom para evidenciar mais uma vez o MVC, onde tudo já é muito bem definido e não fica se misturando, certo? Pronto, agora eu vou mostrar aqui o model task chart. Aqui a gente tem os atributos das tarefas, os atributos. Aqui é onde apresenta as tarefas, né? Se ela tem, e aqui ainda não tem regra de negócio, né? Que só armazena dados, de fato, do que o usuário quer. Por exemplo, aqui é onde fica a tarefa. Aqui você vai ter o ID da tarefa, a descrição da tarefa feita pelo próprio usuário e também os status dela. O status se ela está pendente, se ela já foi concluída. E aqui, ó, aqui, pronto, aqui. Veja esse enum. Esse enum aqui, ele define o estado possível da tarefa, né? Se ela está pendente ou se ela está concluída. E aqui, a gente também bolou na hora de criar um projeto e não deixar, sei lá, uma tarefa criada, só criada, e sim pendente. Você criou uma tarefa, ela já está pendente, né? Porque se você cria uma tarefa, é porque tem que fazer, e aí ela já fica pendente a ser feita, e quando você conclui, bota ela como concluída, certo? Agora aqui, vamos para service. Service. Pronto, certo. Agora aqui a gente chegou nas regras de negócio. Ai, o mouse está travando. A camada service, ela controla a lógica do sistema. É aqui onde ficam as validações, as regras e as manipulações dos dados antes de salvar ou alterar qualquer coisa. Essa separação vai deixar o controle mais leve e também vai melhorar a manutenção de código caso seja necessário em algum futuro. É aqui onde vão ficar as regras de negócio muito bem definidas para que a gente possa controlar todo o sistema. Agora aqui nós vamos para o repositório. Esse projeto ele utiliza o padrão de repositório, aqui, pronto. Ele utiliza o padrão de repositório que desacopla o acesso aos dados. Essa interface, ela define as operações essenciais, mas sem dizer como serão feitas. Aqui a gente vai ter todos os métodos de save, de delete, de load, que também pode ser entrado como update, né, para dar uma recarregada, e também esse persist. Prontinho. Aqui a gente vai ter o CSV do task. Pronto. Aqui, como cada método manipula a lista de tarefas, aí essa classe ela implementa a interface e controla a lista de tarefas em memória. É uma parte interessante de ser dita, que é em memória. Ela não grava nada no arquivo diretamente. Quem cuida disso é o storage. Certo? Storage aqui embaixo. Aqui, is storage. Pronto. Aqui é outra interface que define como salvar e como carregar os dados. CSV. Pronto, agora tem CSV. Pronto, essa classe, ela realmente aqui grava os dados no arquivo, né, no arquivo task, esse arquivo aqui em cima. Aqui, ele está gravando. Aqui está persistindo o sistema, a persistência do sistema. Isso permite que as tarefas continuem existindo, mesmo depois que o programa seja fechado, né? Mesmo que a gente feche o programa, não vai perder os dados, ele vai continuar sendo gravado aqui. Pronto, e aqui a gente tem o task, né? Aqui é onde o arquivo das tarefas vão ficar registradas. Aqui é o arquivo das tarefas, né? Ele é atualizado automaticamente quando a gente cria, quando a gente deleta, ou quando a gente edita alguma task, já vem para cá direto. O meu está vazio porque antes da apresentação eu não fiz nenhuma manipulação, certo? Essa parte ficou com Ivan. Pronto. Vou botar aqui para mim, só para finalizar. Pronto, com essa organização em camadas, né, daqui do controller, do model, repository, service, storage, view, o projeto ele segue as boas práticas de um bom projeto de PO, né, que é de baixo acoplamento e responsabilidades bem definidas na questão, na questão da estrutura. Além disso, ele também usa padrões de projeto importantes, como o MVC e o próprio repository, né, atendendo a todos os requisitos da atividade. Agora explicando o diagrama OML, a gente utilizou Java orientado a objetos com os padrões Singleton e Facade como design pattern, utilizando a arquitetura MVC,
Aqui a gente tem as nossas classes aqui em camadas, começando aqui com o seguinte fluxo. A gente começa em View, parte para Controller, depois Service, Repository e, por fim, Storage. E a gente tem a nossa classe principal aqui, as tasks, né? No caso aqui da classe task, aqui na pasta model, a gente tem aqui a task definida aqui pelos atributos privados e dê o título, a descrição, a data, a prioridade e o status, sendo que aqui a gente define o status sendo pendente ou concluídas. Aqui, para garantir o melhor encapsulamento, a gente define aqui os getters e setters para cada atributo privado. E, por fim, a gente tem aqui já na própria classe task, forma de poder converter para CSV ou aqui para já poder ler a partir do CSV. No caso, aqui a gente já tem o storage que cria essa instância. No caso, a interface storage, ele lê e escreve aqui para o CSV. E no caso da classe storage, estaria sendo aqui responsável para criar uma instância única dessa interface. No caso, aqui criando a interface, ou melhor, criando aqui essa classe, aqui sendo uma leitura única, uma instância única, a gente garante que com o singleton evita aqui a forma de leitura e escrita sendo realizada em várias instâncias, garantindo aqui uma coesão. Aqui, além disso, a gente tem a presença do Task Service. O Service ele serve como fachada para estar aqui justamente criando as tasks, ou estar aqui deletando ou completando, estaria sendo aqui um meio termo para garantir aqui a organização, sempre utilizando aqui do storage e também do task, das classes task, aqui sempre sendo como um meio termo, como se fosse aqui parte para o controller. No caso aqui do controller, ele estaria sendo aqui um meio termo, aquele é responsável para poder listar as tasks e criar as tasks, sendo também podendo visualizar. E para essa visualização, a gente utiliza o terminal, que estaria sendo aqui por parte do Console Viewer. No caso aqui do Console View, ele inicia justamente aqui uma instanciação desse controller e tem como você ter aqui, a partir desses métodos, poder aqui já listar, poder visualizar o menu. E a partir de tudo isso, aqui a gente tem a classe main, que inicia aqui o projeto por inteiro. Então, só repetindo aqui novamente, aqui a gente tem o seguinte fluxo, no caso, aqui a gente tem o console view, depois a gente parte para controller, o service que garante aqui sendo a fachada aqui desse serviço inteiro, aqui depois continua para o repository e por fim aqui o storage, sendo que a gente só tem uma instância aqui da interface storage para garantir aqui na forma singleton aqui de evitar de várias escritas ao mesmo tempo, sendo somente uma instância. No caso sempre aqui utilizando da classe task aqui para estar sendo aqui as nossas tarefas que a gente acaba registrando, tá?